Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Rabo de Peixe, série fenómeno portuguesa que somou globalmente 31 milhões de horas de streaming. Está no top 10 das séries mais vistas em 35 países. Já tem uma segunda e uma terceira temporadas filmadas e prontas para entrar no ar, algures este ano. Mas até que ponto o que a série retrata é verdade? E se a verdadeira história de Rabo de Peixe fosse ainda mais rocambolesca do que aquela que é contada na série? Será que de facto as pessoas panaram peixe com a cocaína do traficante italiano? Fizeram linhas de campo de futebol com a droga? Houve de facto algum padre que sofreu de overdose com esta droga? E, afinal, quem era e onde está o protagonista de todo este desastre? Como fugiu da prisão? E quem são os demais envolvidos nesta história? O jovem chefe, crítico gastronómico, empresário e autor Ruben Pacheco Correia, no seu último livro, Rabo de Peixe, Toda a Verdade, revela, após 2 anos de investigação que o levou à Itália, ao Brasil e aos Açores, pormenores inacreditáveis sobre a série que nem os jornais, nem a TV, nem a série revelaram. E, de facto, nesta história, a realidade supera mesmo a ficção. Olá, Ruben, bem-ajas de ter aceitado este meu convite. Olá. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, é sempre um gosto. E já não vinhas há contigo. 5 anos, Ruben. Há 5 anos, eu pensava que era menos que tempo, era menos. Mas o 5 tempo anos é imenso. está a passar com uma velocidade muito grande e, entretanto, apanhamos uma pandemia. É verdade, pelo meio, que pelo não conta meio, praticamente, que não é? certamente parou-nos o tempo, não é? Exatamente. E só recomeçamos Estávamos a no seguir. princípio disso, Eu tive azar, aliás, que publiquei o meu livro, creio que no dia 14 de fevereiro de 2020, o último, que estive aqui a falar contigo. Sim, sim. E um mês depois o país fechou. Pois foi. Portanto, Foi com a Cristina Ferreira, eu lembro nessa altura, de 14 de fevereiro, que isso nessa altura. Foi. 2 semanas depois estavas aqui e eu lembro que falámos e brincámos com isso. Começaste pela tua entrevista de vida, a mais importante da tua carreira, e tu, é verdade, eu tenho consciência disso, é tão engraçado. Tanto que depois aproveitámos isso para um jingle do programa. Eu até disse, eu fui ao programa da Cristina no dia 14 de fevereiro, o dia dos namorados, e ela apaixonou-se por mim, pronto, e então tive que ficar com ela há algum tempo. Eu devo dizer, Ruben, tenho que dizer isto aqui, porque é rádio e não temos imagem, que surpreendeste muito com a tua mudança física. Obrigado. Tu eras um rapaz gordinho, aliás, contas muito que também durante a escola tiveste algum bullying por causa disso. E quando eu cá estive... Estás com um ar fantástico, Ruben. Obrigado. Parabéns. As pessoas não nos podem ver, mas podem ouvir. Não, mas podem sentir pela nossa emoção a ver-te. Não sei se a voz emagreceu. Não sei se a voz emagreceu. Pelo menos as ideias não. Continuo bastante gordo de ideias. Novas e frescas e gordas, o que é bom. Bom, eu quando cá estive não estava na minha pior altura. Já estava com muito peso. Se calhar já tinha estado pior. 120 quilos ou 130 na altura. Mas em agosto, setembro de 2024, eu atingi o meu peso máximo de 163 quilos. Meu Deus, é muito. Bom, eu neste momento já vou com 65 quilos perdidos. Ainda tenho muito peso. Mas já estou abaixo dos 100 quilos, dos 3 dígitos. Era algo que eu já não estava há muito tempo. Tão bom. E tem sido um empenho muito grande da minha parte, uma mudança de vida. São coisas muito planeadas? Uma mudança... Ou fechas só a boca ou tomas suplementos e coisas assim? Fecha a boca, exercício. É uma mudança de vida e, espero eu, para a vida. Sim. Porque é fácil perder este peso, não é difícil. Eu estou a fazer dieta há 7 meses. Há 7 meses que eu não como 1 grama de açúcar, para teres uma ideia. Ainda não matei ninguém, entretanto dizem que as pessoas se tornam mais violentas sem açúcar. E continuas chefe? Bom, era isso. Eu, por acaso, lidas muito com comida. Eu lido com comida, mas não sou chefe, não é? Eu publiquei o meu livro Comer à Moda dos Açores, em que eu falo da gastronomia dos Açores de uma forma mais passiva do que ativa, como alguém que estudou a gastronomia dos Açores. Mas tu dizes mesmo, isto não é um livro de receitas, é um livro de memórias. De memórias da história muito da importante. Cozinha açoriana. Não são receitas minhas, são receitas... então não cozinhas, está bem, não. ok. E a Cristina Ferreira, esta senhora que se apaixonou no dia 14 de fevereiro de 2020, diz no braço. é que pela
primeira vez me desafiou a cozinhar um prato do livro. Ao vivo, na televisão. Ao vivo, e assim o fiz. Claro que eu sou filho e neto de chefes de cozinha. Exatamente. Eu nasci entre panelas, mas nunca tinha cozinhado até aquele momento. Claramente que as pessoas... eu achava que já vinha atrás. Não. As pessoas habituaram-se a ver-me a cozinhar. Também é chefe. E é o chefe Ruben, mas é uma coisa que eu até do botequim. Do botequim do mercado. Mas eu até fico um pouco zangado quando falam em chefe, porque é um desrespeito para quem é chefe. Os verdadeiros chefes. E eu voltei à faculdade este ano. Ao teu direito. Ao direito. E grande sonho da tua mãe, ter um filho doutor. E agora o meu também. Eu estou muito entusiasmado. A mãe do Nária deve estar toda contente. E quando eu disse, eu vou, e o curso de Direito vai ajudar-me também a limpar, não é limpar, mas a ter outra imagem sem ser o chefe Ruben. Mal cheguei à faculdade, a senhora da cantina olhou para mim e disse, está cá, chefe Ruben? Eu disse, bom, até na faculdade vai ser o chefe Ruben. A tua fama vem de longe. Está bem. Muito bem, aos 10 anos escreveste o teu primeiro livro, era um sonho que tu tinhas também desde criança. Tu que és, como disseste, neto e filho de chefes, tens a tua mãe, Dona Nária Pacheco, chefe de Odó, ela sim, ela é cozinheira. O teu pai Álvaro também é bartender, também em hotéis, trabalhou em muita coisa, os dois trabalharam em muitas coisas. E a tua avó era uma grande pasteleira, a avó Alda, a avó Lúcia também. Tudo isto são pessoas que está-te no sangue, portanto é uma área que tu gostas muito. Tu és pequenino, aos 18 anos já abriste então o botequim açoriano. Sim. Mas apesar de não ser chefe, uma coisa que tu fazias bem era trazias chefes. O Chacal foi o primeiro. Sim, trazias chefes ao teu lugar. Eu sou um amante da gastronomia de forma inata e de forma ousada. Inata porque eu nasci no meio de chefes e de gente que percebe de cozinha. A minha avó, a minha mãe, o meu pai são pessoas que percebem mesmo de cozinha. A minha mãe é a melhor chefe que eu conheço. Dizem que as nossas mães são as melhores cozinheiras. A minha é mesmo. Para mim, eu já tive a oportunidade de visitar restaurantes no mundo inteiro, de uma estrela às 3 estrelas e 5 estrelas. Continuas a achar? E continuo a achar que a minha mãe, com poucos recursos que nós temos em termos de material ou de cozinha, ela é brilhante, não há dúvidas, ela nasceu para a cozinha. Pronto. E de forma ousada, porque foi algo que eu me apaixonei também e me dediquei ao longo dos últimos anos. Eu sou apaixonado por gastronomia. Eu dediquei-me muito à escrita de gastronomia na Nova Gente, eu era o crítico gastronómico, entre aspas, este estudo que fiz sobre a gastronomia dos Açores, e tenho uma grande referência literária, que é o Brillat Savarin, um escritor francês, que era jurista de profissão, tirou direito, mas ficou reconhecido e conhecido do grande público pelas suas obras dedicadas à gastronomia. Recordo-me, por exemplo, de uma que é um manual de gastronomia francesa, que é a Fisiologia do Gosto. Portanto, eu não sou chefe, mas sou alguém que é apaixonado pela gastronomia e que gosta de juntar as duas coisas, que é a gastronomia e a literatura. Sim. Há algo que me tem acompanhado na minha vida em tudo aquilo que eu faço, que é a escrita. Aliás, o João Paulo acabou de dizer que eu escrevi o meu primeiro livro com 10 anos. Há pouco, numa entrevista na TV, a jornalista perguntou-me: onde é que te vês daqui a 10 anos? É uma pergunta muito difícil, eu não sei onde é que me vejo há 10 anos. Mas recuando nos 10 anos que se passaram, eu publiquei o meu primeiro livro com 14, portanto há 14 anos. Recuando nestes 10 anos que estavas a abrir o botequim. Exatamente. Recuando neste tempo, eu não conseguia ter previsto o que é que eu fiz em 10 anos. Fiz coisas diferentes, muito diversas, mas há uma coisa que se manteve, que foi a escrita. E a escrita manteve-se... Vai passar por aí também daqui a 10 anos, de certeza. Eu não tenho dúvidas que daqui a 10 anos, não sabendo onde estarei certamente a escrever. Falaste do minha mãe, ou excelente cozinheira. As receitas da minha chefe, quando é que esse livro vai existir? Não vai? Já está aí? Bom, eu pensei nisso, mas depois... Que eram as coisas da tua mãe, que era para ser lançado já há uns anitos. Eu adoraria fazê-lo, até com a minha avó. Podia ser as mulheres da minha vida, as receitas das mulheres da minha vida à volta disso. Mas se eu estou a tentar também lutar contra essa de chefe, eu vou lançar agora um livro de receitas e vão continuar a apelidar-me na faculdade de chefe. E então eu agora quero apostar... Eu já escrevi 3 livros infantis, uma novela romântica, um livro de gastronomia e um livro de não-ficção agora, de uma investigação que eu acabei de fazer. Portanto, eu tenho 28 anos, eu ainda tenho tempo para aprender e ainda estou a descobrir-me enquanto autor. Ainda não sei o que é que vou escrever no futuro. Mas eu vou revelar aqui em primeira mão. Diz? Este livro para mim já morreu, não?
Morreu entre aspas. Mas agora temos o documentário em mão. Temos o documentário, mas esta história já passou pelas minhas mãos, pela minha cabeça. Eu já me ocupei o tempo que devia ocupar. Já é um filho que tu lançaste, já. Este filho já está a andar por si. E este filho agora precisa de ser adotado pelos leitores, não é? Sim. E eu já tenho na cabeça outro filho, não é? Ok. E eu agora gostaria de me dedicar a um romance, a escrita de um romance. Agora quero ter ficção. Eu tenho a história na cabeça, eu acho que é uma história atual e muito interessante, e se calhar o meu próximo livro vai ser um romance. E porquê passado nos Açores? Não disse que vai ser passado nos Açores. Não? Não sei se vai ser passado nos Açores. Eu achava que era. Mas pode ser que seja. O teu sorriso diz tudo. O problema é que o último livro, O Comer à Moda dos Açores, eu tinha dito ao meu editor, que entretanto já saiu, o nosso amigo Rui Coceiro. Sim, o Ronaldo dos livros, como tu dizes, não é? Exatamente. Disse, grande amigo e grande editor. Não vou escrever mais sobre os Açores. É porque, além de ter o rótulo de chefe, as pessoas também vão começar a dizer que eu só escrevo sobre os Açores. E então o próximo livro não vai ser sobre os Açores. E não é que foi. Rabo de Peixe, tudo a verdade, é passado nos Açores. Exato. Mas já tem um pouco de Sicília e um pouco de Brasil, portanto... Exatamente, já estás a sair já faz aqui uma viagem transatlântica. O teu acordeão ainda está lá num canto, ainda de vez em quando nunca mais praticaste? Nem sei se trabalha. A verdade é que um bocadinho de lá. Eu trouxe o acordeão para Lisboa. Eu acho que a última vez que... toquei o ano passado um pouco, porque fui mordomo das Festas da Caridade, que é uma festa religiosa de Rabo de Peixe, festas estas que eu estou envolvido desde criança e cumpri o sonho. As pessoas dançam imenso na rua e fazem procissão. E naqueles dias eu peguei no acordeão, peguei na viola e peguei sobretudo em caixas de cerveja, porque aquela festa é bastante bem regada e é uma festa Melabreu, enfim, aqui em Malaranjada. Aliás, há uma, agora a recordar-me, só para título de curiosidade, falaste na Melabreu e eu falei a seguir na Quima e na Laranjada, que são dois sumos dos Açores e da Melabreu, não é? E uma das cantigas... É uma cerveja especial produzida nos Açores. E chama-se especial a cerveja. Exatamente. E as cantigas na rua são populares e com provérbios e rimas simples, e uma das cantigas que se ouve é de facto: a queima, a laranjada é a cerveja que vai para o ar. Isto é uma expressão muito conhecida popularmente e que agora fez-me recordar as tradições. É bom. Não é dos Açores, é dos Açores em particular, que a mim me dizem respeito, mas as tradições locais de cada uma das cidades e de cada uma das vilas e aldeias são fantásticas. Portugal é um país rico de tradições. Exatamente. Eu vou ao Alentejo, enfim, as touradas, sobretudo, agora são todos contra, mas tudo bem. Fui recentemente... Eras aficionado? Eu não ligo. Mas a Ilha Terceira, por exemplo, liga muito. E os corridas, os touros? Eu gostei, por exemplo, a tirar as cavacas em Aveiro, não? Acho que sim, acho que sim. Eu fui, por coincidência, passei, acho que em Aveiro. Dá para e comecei a levar com cavacas da torre da igreja na cabeça. E depois a história por trás disso, há sempre uma história. Claro que sim. Há sempre uma história. É maravilhoso. E isto é maravilhoso. É verdade. Rabo de Peixe, toda a verdade, então, foi lançado dia 7 de maio na sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa por José Eduardo Muniz, outro açoriano, outro micaelense. De Ponta Delgada. Depois, dia 8, então, o livro chegou às bancas, eu tenho aqui na minha mão. Dia 9 foi lançado nos Açores, pelo Manuel Luís Goxa. E dia 6, às 9, sexta-feira esta que vem agora, já dia 16, às 9 da noite, no El Corte Inglês, no Porto, vai ser lançado pela Teresa Guilherme. Em Gaia. Em Gaia, sim. Não é o Corte Inglês de Gaia. E, portanto, de facto é que este livro está agora fresquinho ainda. Esta ideia nasceu-te... eu gosto que digas isto. Isto não é um elogio à droga. É um alerta, porque, de facto, a tua terra e os Açores em geral ainda têm algum problema, e o país todo, com as drogas não seriam já estas, tanto a cocaína, mas mais sintéticas e não sei o quê. Mas tu queres que seja um alerta. Houve famílias destruídas, houve tristeza, revolta por tudo isto que se passou nesta altura. Sem dúvida. Há quem diga que não se pode reescrever as linhas do passado. Eu acho que podemos reescrever o passado. Nós reescrevemos o passado não repetindo as mesmas linhas e os mesmos erros no futuro. E, de certa forma, claramente que não podemos voltar atrás e evitar que um veleiro com 700 kg de cocaína entre 84% e 96% de pureza desce à costa. Isto não consegue-se fazer. Mas o que se consegue fazer é contar esta história e alertar as nossas crianças, os nossos jovens e não só, para que não se volte a repetir essa situação. O que se passou nos Açores
não foi uma cena de filme romanceado, policial, não, foi uma cena de tristeza, de dor de muitas mães que perderam os filhos. Overdoses constantes, várias, enfim. Mas não foi, tenho que admitir que não, este é o fim, não é? E o fim da história, portanto, a história para ter um fim tem que ter um princípio e um meio. E o princípio foi, de facto, começar a investigar a real história, a verdadeira história, que esteve na origem da série Rabo de Peixe. Eu sou de Rabo de Peixe. Eu nasci em Rabo de Peixe, eu cresci em Rabo de Peixe, eu estudei em Rabo de Peixe e eu vivo em Rabo de Peixe. Estou agora a passar alguma temporada em Lisboa, mas quando vou aos Açores, a minha casa é em Rabo de Peixe. Continuo ligado a tudo. Fui mordomo das festas do Espírito Santo ano passado, como disse. Fiz o crisma. Estás lá o teu irmão? Estive na banda filarmónica, estive nos escuteiros, estive na orquestra tudo onde eu estive envolvido até agora, foi sempre em Rabo de Peixe. Bom, e eu nunca encontrei na rua, em Rabo de Peixe, este Rabo de Peixe de que tanto se falava fora de Rabo de Peixe. Porque tem este estigma da vila mais pobre da Europa, violência doméstica, álcool. Este estigma que existe não é um estigma que foi criado pela série. Não, é um estigma que foi aproveitado pela série, que é diferente. E se Rabo de Peixe serviu de barriga de aluguer para contar uma história que a si diretamente não diz respeito, eu vou aproveitar esta história para contar a história de Rabo de Peixe. E este é o objetivo do livro. Temos Rabo de Peixe na capa e temos um traficante. Eu espero que as pessoas ao lerem... Mas este traficante não é de Rabo de Peixe. E quando as pessoas lerem este livro, vão perceber primeiro que a história é fascinante. Bom, a história é fascinante. Ultrapassa a ficção, como tu dizes. A história a ficção não consegue acompanhar é fascinante a tua investigação, o que tu fizeste, já lá vamos. Mas a seguir, aquilo que vão tirar de conclusão é que afinal Rabo de Peixe não tem nada a ver com Rabo de Peixe. A história é da ficção. E este foi o meu objetivo. O meu objetivo foi contar a verdade, ir à procura das histórias e das pessoas e dos documentos que estiveram ligadas diretamente àquela história que inspirou ligeiramente a ficção. E contando a verdade, termos uma conclusão que era óbvia para mim no início, porque eu sou de Rabo de Peixe, que era Rabo de Peixe tem pouco ou nada a ver com essa história. Mas Rabo de Peixe tem a ver com a história. Não, o que falta em rendimentos e escolaridade tem sobra em sorrisos, em amizade e em festas. Sim, Rabo de Peixe é uma vila grande numa ilha pequena. É normal que, sendo uma vila grande numa ilha pequena, uma vila de 10 mil pessoas numa ilha de 100 e pouco mil pessoas, é normal que tenha de tudo. Tenha casos de sucesso e casos de fracasso. Mas o que temos que fazer é não nos focarmos nos casos que não são tão bons em Rabo de Peixe, para enaltecendo os casos de sucesso. Como o meu e como tantos outros jovens da minha geração que hoje são arquitetos, que são advogados, que são médicos, usando estes exemplos para aquelas crianças que vivem e crescem naqueles seios de famílias mais humildes que existem em Rabo de Peixe, possam continuar. Sim, mas o que temos que garantir é que aquelas crianças nunca tenham sentido aquilo que eu senti, que era ser de Rabo de Peixe, era ser diferente pelo negativo. Um estigma. É importante que aquelas crianças de Rabo de Peixe tenham condições para sonhar. Eu, se não tivesse condições familiares para sonhar, a minha família sempre me apoiou. E, portanto, a mensagem que é importante passar de Rabo de Peixe é que é uma terra tão importante e tão igual a tantas outras, com as suas virtudes e com as suas... E é bonita, é a maior comunidade pescatória dos Açores, o maior porto de pesca de São Miguel. Exatamente. E, portanto, temos que deixar o sensacionalismo, porque há crianças a nascer todos os dias e a crescer em Rabo de Peixe. E é nestas que nós temos que nos focar, para que Rabo de Peixe deixe de ser o Rabo de Peixe do álcool e da droga de há 20 anos e passe a ser um Rabo de Peixe daqui a 20 anos que possa ser mais como um peniche ou como uma câmara de lobos, que não deixam de ser não deixam de ter a sua identidade pescatória, que não queremos perder isso, mas que já não são analfabetos como eram antigamente. Exatamente. Os pescadores de hoje
da minha geração, sobretudo, e até faço essa referência no livro, já não são os pescadores de há 20 anos. O meu bisavô era pescador, o meu bisavô Augusto não sabia ler nem escrever, declamava poesia e cantigas da rua, e foi ele que me incentivou a aprender a ler e a escrever, porque ele tinha essa dificuldade na sua vida. Mas os pescadores de hoje já não são analfabetos. Eu tenho pessoas que até que estão a tirar o seu curso e têm um barco de pescas, em rabo de peixe. Porquê é que não se dá a conhecer estes exemplos? Este é o rabo de peixe que eu vi, Vicente. É uma coisa engraçada que tu falas nisso, após no fundo limpar um bocadinho a barra esta fama que tu falas e que tem. Abre uma escola, Ruben. Por que não abres uma escola? É uma escola? Uma escola profissional de cozinha, por exemplo. Eu acho que isso era um legado extraordinário que deixavas às crianças em rabo de peixe. Eu acho que eu, em relação ao ensino, tenho, e sobretudo o ensino que é aplicado em Portugal e nas zonas ultraperiféricas onde nos enquadramos, eu tenho algumas críticas. Porquê? Porque de facto há escolas profissionais em rabo de peixe. Mas não faz sentido abrir uma escola profissional para cozinheiros em rabo de peixe se aquelas crianças, o sonho delas, a maior parte, é seguir a vida do mar e a vida dos avós e dos pais. Pois, tá bem. Nós temos é que... Mas precisavam sem peixe? Sim, mas nós temos é que ter. Mas não temos isso. Temos escolas profissionais que estão a ensinar manicure e carpinteiros quando as crianças querem aprender como é que se vai para o mar. O mar, exatamente. Temos é que fazer um levantamento das necessidades laborais de cada uma das zonas e também do interesse das pessoas naquelas zonas e vocacionar o ensino para esta área. Que são mais precisas. As escolas profissionais deviam ter este papel. Até contrataste um detetive privado para descobrir quem era este homem. Mas não serviu de grande coisa. Não. Além deste episódio que inspirou a série, não é? E que é real, a fuga do italiano também é real. Porque ele teve preso lá na prisão de Ponta Delgada, fugiu um dia a seguir. E fugiu, exatamente como a série 2001 demonstra. Aliás, até há um episódio interessante na série que se vê o Antonino Quinci, supostamente o protagonista, italiano. A vestir várias camisas. Não sei se viste. Não lembro. Vi, mas já não lembro desse episódio. Mas não se percebe porque a razão, e falei com alguns guardas prisionais, é que isso realmente aconteceu porque ele, quando saltou o muro, tinha algum arame que era para se proteger. Ok. E então vestiu várias camisas. Arame farpado, provavelmente? Sim. Mas o muro aliás, tu tens está muito bem ilustrado o teu livro, é extraordinário. Fizeste muito bem, Ruben. Sim. Fotografias, encontros com ele assinar o contrato de exclusividade. Sim. E depois também, aqui está exatamente isso que tu contas, não só o mapa e as costas nas capelas onde ele escondeu imensa coisa, mas também está o auto da prisão. Da prisão. Não, e depois da fuga. Da fuga, sim. A escrever. Eu achei imensa graça estar esse documento lá. Foi o muro, chegou ao muro. Todos vieram os outros presos, não deixaram-o disparar. Sim. Eu tenho mais de 1000 documentos sobre esta história e fotografias. Daí a necessidade do documentário que tu quando entreguei está a fazer. O trabalho à editora, eu disse, olha, eu não quero saber o que é que vocês vão escolher, porque eu não consigo escolher. Quais publicar? Sim, eu não consigo escolher. Mas este eu achei extraordinário. O auto da fuga da prisão oficial. Exatamente. Este eles colocaram e acho que colocaram bem. Sim, é ótimo. Mas escolher é uma decisão muito difícil, porque é eleger um e abdicar de outro. E a história é tão rica. Ias perder 2 meses a escolher esses. E então não fiz. Bom, isto foi um trabalho que começou há cerca de 2 anos. Eu, em primeiro lugar, tive que fazer uma recolha na biblioteca de todos os documentos, de todos os jornais da época. A hemeroteca. O que falavam desse roubo e as pessoas que morriam, mais uma morte, os jornais. Também estão aqui alguns. E depois recolhi os nomes, identifiquei os nomes de todas as pessoas que foram citadas naqueles jornais. Isto foi a primeira fase. Advogados, juízes, inspectores da PJ, exatamente. E depois, aquilo que eu fiz foi falar com estas pessoas e tentar chegar à conversa com elas. Consegui algumas de imediato, outras mais à frente. A seguir, consegui pedir a consulta do processo que estava arquivado, mais de 1000 páginas, do processo do Antonino Quinci, referente a 2001, e li todo o processo, várias vezes, inclusive. Além disso, vi a série 6 ou 7 vezes, claro. Li todo o processo e neste processo, nas entrelinhas, nas testemunhas, encontrei outros nomes que não foram citados na comunicação social na época. E voltei a contatá-los. Já tinha tudo.
já tinha o livro na minha cabeça. Tinha o inspetor da PJ, tinha o padre da altura, tinha o juiz, tinha a tradutora do italiano, tinha a advogada do italiano, tinha quem ajudou a fugir da prisão, que é um nome que aparece pela primeira vez neste livro. Okay. Há uma revelação. Exato. A pessoa que ajudou Antonino a fugir da prisão fala pela... Ele fugiu mais 3 vezes, exatamente, cai lá fora. De 3 né? países diferentes. Ele, quando foge nos Açores, já tinha fugido de uma prisão em Itália. Já era procurado pela Interpol. E já estava preso no Brasil neste momento. Agora está preso no Brasil neste momento, ainda cumpre a pena. Okay. País que já fugiu também. Mas vamos a seguir. Cheguei à fala com todos e a almoçar no Porto, já estava a escrever e a finalizar o livro. O meu editor diz, mas como é que tu não consegues chegar ao italiano, ao protagonista real? Eu pensei que era uma impossibilidade. Eu achava que este livro não era possível sem teres esse protagonista. Não, estava quase acabada a história que tu tinhas reunido. Estavas a contar a história verdadeira, no fundo. Estava a contar com base nos documentos. Mas essa entrevista que veio no fim é essencial para tu. É essencial. Claro. Nós temos o protagonista principal que está desaparecido que era a primeira coisa que tu tinhas. Há 24 anos. Exatamente. Ele aparece 24 anos depois. Em 24 anos, este homem nunca deu uma entrevista, nunca deu uma palavra. A única coisa que fez foi ser preso e fugir de prisões nesses 24 anos. E transportar toneladas de cocaína e de AX, que foi o que continua a fazer. E, portanto, era uma impossibilidade. Porque este senhor, que se chama Antonino Quinci, como bem disseste, nos Açores é popularmente conhecido como o italiano. É droga do italiano, é o veleiro do italiano. Ainda hoje há expressões disso. Se alguém tem muito sucesso, dizem. Isso é culpa da... Isso enriqueceu com o dinheiro do italiano. Exato. E para mim o italiano era quase uma figura mítica. Sim. E as figuras míticas não se chegam até elas, não se conhecem, não é? Era quase, reais, para mim era uma pessoa já da ficção. Sim. O italiano saiu em 2007 ou 2008 da prisão, vou lá chegar, nem me dê este trabalho. Bom, mas o meu editor foi tão convincente na minha capacidade de encontrá-lo que eu próprio acreditei em mim. Lá está. O primeiro passo para se fazer é acreditar, é sonhar. É este sonho que eu acho que as crianças, que temos que devolver às crianças de Rabo de Peixe. Bom, contratei um detetive privado e o detetive foi perentório. Se queres encontrá-lo, nós conseguimos, desde que esteja em Portugal. Claramente que não estaria em Portugal, nem investi dinheiro nisso. Voltei a ler o processo e vi que ele era de Mazara del Vallo, da Sicília, uma ilha italiana. Mazara del Vallo estava-me na cabeça. Quem é que eu conheço de Mazara? Quem é que eu conheço de Mazara del Vallo? Um dia estou no meu restaurante, no Mercado da Vila, em Vila Franca do Campo, a ver em mente, nós temos 4 cozinhas, uma das cozinhas é uma cozinha italiana e com a biografia de cada um dos chefes. Estava a ler a biografia e vejo oriundo, começa logo, Roberto Mazzapelli. Oriundo de Mazara del Vallo. Peguei logo um telemóvel. Roberto, como está? Mazara del Vallo, liguei para ele. Quantos habitantes tem? Lá 90 ou 80 mil. Bom, então a possibilidade de conhecer já alguém que conheça é grande. E ele, claro que sim. O meu chefe contava-me muitas histórias da Cosa Nostra, da máfia siciliana. O pai dele foi, aliás, preso por ser o chefe de cozinha do Totorrina, não é? Do Salvatore Totorrina. Eu vou revelar aqui porque revelo no livro, mas ele até não se sente muito à vontade quando eu digo isso, mas ele já disse isso a tanta gente que eu vou revelar. Ele é ex-marido da Fabiana Denaro, não é? Quem é que foi o último líder da máfia italiana, siciliana? Matteo Messina Denaro, tio dela. Ele tem ligações diretas à Cosa Nostra. Não estou a dizer que é bom, mas é verdade. Sim, é um facto. Bom, e através disto conseguimos chegar de facto à família Quinci. A família dele, ele ligou para a família dele lá na terra. E a família dele, uma semana depois, está aqui o número de telemóvel do Rosário Quinci, que está Rosário preso. É um irmão. O irmão mais velho do protagonista, do Antonino Quinci. Mas é o irmão, como sendo o mais velho, o líder da família Quinci. Uma família que se dedica ao tráfico de droga desde 1982. Todos envolvidos. Os irmãos, o Vitor, o sobrinho. O Vitor. Bom, estão todos presos neste momento. Ou prisão domiciliária ou na prisão mesmo. Ou estão presos em casa ou estão presos em estabelecimentos prisionais. O único que não está preso foi um que morreu e morreu a transportar droga. Portanto, uma família completamente dedicada ao tráfico de droga. A situação dos Açores foi um grão de areia na vida desta família. Bom, e fiz a mala,
fizemos uns para Corleone. Fizemos umas chamadas via WhatsApp, tu és louco. Ganhamos uma confiança. O Rosário manda-me mensagens todos os dias. Ainda hoje falo. Ainda hoje, e pronto, e fui lá entrevistá-lo. Entrevistei o Rosário, entrevistei o Vitor, que é o sobrinho do Antonino, que também está preso em casa, que era ele o contacto com o cartel colombiano de onde vinha a droga dos Açores. E o Vitor foi, aliás, ajudar o tio quando chegou a Rabo de Peixe e quando chegou aos Açores, foi ajudar o tio porque tinha a mulher sequestrada em Barcelona. Enfim, histórias. Se acham que uma overdose de um padre é uma história bonita na ficção, tem que ler isto. Então tem que ler isso, porque a realidade supera. Isto teve, esta história de Rabo de Peixe, vamos pôr entre aspas, dos Açores, teve um impacto. Um cartel colombiano, um sequestro em Barcelona, uma morte à bomba em Lisboa. Exatamente. Enfim, agora Sandro G. Conta esta história. Contas aqui. São histórias paralelas que me foram surgindo. Isso é um filme em grandes temporadas. Eu cheguei a pensar, eu nunca mais vou acabar este livro. Pois. Oxalá que o próximo convidado não diga nada de novo, porque se ele me disser mais alguma coisa, vou cair na tentação de ir outra vez. E lá fui para a Sicília, fui para o Brasil, onde está Antonino. Aliás, entrevistei dentro da prisão onde ele está preso. E claro, e conseguiste um acordo de exclusividade extraordinário com ele e com a família. Acordo este que a Netflix me queria. Exatamente, 15 dias depois, tu soubeste que a Netflix, tu estás a planear um documentário que está a ser feito, o Eduardo Nis, com a TVI, muito bem. Com a TVI vai ser em breve. Sobre este livro, muito bem. Ao mesmo tempo estava a Netflix também a fazer um. E tu soubeste isso porque eles telefonaram, porque eles têm o tal acordo, o testemunha, este italiano, tem o tal acordo de exclusividade contigo. Sim. E depois eles telefonaram-te a dizer, para tentar negociar contigo. Eu cheguei a fazer a socapa. Exatamente, eu cheguei 2 semanas antes do canal Netflix, Antonino Quinci. Bom, eu acho que fiz muito bem o meu trabalho. Não sou de autoelogios, mas eu acho que fiz bem o meu trabalho. Porque aquilo que me motivava não era o dinheiro. Era contar a verdade. Eu já investi, nunca mais vou recuperar este dinheiro. Pagar-lhes para eles falarem, não sei o quê. Eu paguei, claramente que foram contratos de exclusividade, com os advogados que fizeram os contratos. Estamos a falar, eu gravei para o documentário, eu levei uma equipa sempre comigo para o Brasil, outra para a Sicília. E são equipas nunca menos que 7, 8 pessoas. Isto não sai barato. Não sai barato, mas... a minha vontade era tão grande de contar a história sem sensacionalismos, porque eu sabia, eu não queria saber se este livro desse dinheiro ou não desse, porque ninguém enriquece com dinheiro. Com a consciência tranquila. Eu digo-lhes, repus a verdade. João Paulo, eu digo-te uma coisa: podem não comprar o livro, porque a minha missão está cumprida. Eu estou feliz porque a minha missão está cumprida. Não comprem o livro. Claro que se comprarem é melhor, porque vão ser meus cúmplices na descoberta de toda esta verdade. Também te vão ajudar, já que tu investiste tanto nisso. Sim, mas cabeça, tempo, mas dinheiro. Em Portugal, não, eu estou mais... É a altura de mudar isso? Sim, eu espero que sim. Eu estou muito interessado que as pessoas leiam. E o feedback que eu tenho recebido é muito positivo. Claro. O primeiro pagamento que eu tenho é, de facto, contar a verdade. E o segundo pagamento que eu tenho recebido é o bom feedback das pessoas que me têm chegado. Bom, e portanto conseguiste, fomos à Sicília, fomos estiveste em Corleone, onde aí tiveste um bocadinho de medo pela tua vida. Assustei-me porque estavas metido com a máfia. Ainda hoje na faculdade estávamos a falar de Kant, não é? E da visão cosmopolita que ele tinha, na ideia cosmopolita de Kant. E então o que é que Kant dizia? Ser cosmopolita é, no fundo, perceber que em qualquer parte do mundo por onde vamos, nos sentimos em casa e que não há diferenças. Não há diferenças entre ser siciliano ou brasileiro. Sim. Há ligeiras diferenças, mas no fundo somos todos iguais. Brancos, pretos, chineses, somos todos iguais. E esta visão cosmopolita fez-me recordar a Sicília. Porquê? Porque eu, por onde vou sem preconceitos. Vou com vontade de me entregar. E fui para a Sicília, eu estou em casa, estou tranquilo, vou ali a Corleone, que é a terra de Salvatore Totorrina, o homem que inspirou Vito Corleone, o padrinho da ficção, ou seja, o padrinho da realidade. E vou chegar lá e vou dizer onde é que é a casa do Totorrina e onde é que ele está sepultado, que eu quero ir ver. Já que eu estava na terra da máfia, eu queria sentir. Bom, foi um filme. Quando chegaste logo ao cemitério, disseram que não, chegaram ao cemitério. Não cheguei a cemitério nenhum. Eu quando parei a carrinha de 9 lugares, com câmaras por todo o lado, vieram 2 senhores a correr até à carrinha. Os senhores estão aqui porque onde é que querem ir? E eles, o que é que vocês estão aqui a fazer? Tal e qual como eu estou aqui a dizer. E eu disse, bom, a gente quer visitar o túmulo de Totorrina. E como é que é possível? E eles disseram assim, para se ver o túmulo, o melhor é estar ao lado dele.
com um humor negro muito grande. Sim. E depois um nosso Mas muito claro também. Um nosso tradutor que tinha a mania de que falava italiano e que fala bem, começou a dizer, mas somos de Portugal, queremos é ver a cidade, e eles, para ver a cidade o bom é ver ali de cima da montanha, e se calhar com sorte também vem Portugal de lá. Portanto, estávamos a ser convidados a sair e saímos, respeitamos. O italiano, dizes tu, não foi quase o único. É verdade isso? Às tantas no livro diz isto. Este italiano, ainda há bem pouco tempo, havia pessoas que ainda iam ao mar à procura, não da droga do italiano, claro mas de não. outro tipo de droga que pudesse ter dado à costa. Soubeste mais casos que isso aconteceu? Tantos casos. É sério? Ainda uma ilha mais normal. Eu conto no episódio do António Carlos, aquele homem que é preso com o italiano. Sim. Eu conto a história de que ele já tinha sido preso por ter encontrado cocaína que deu à costa. E a AX, houve um contentor que caiu ao mar em Ponta Delgada e que foram toneladas de AX que deu à costa. A droga era muito pura e valiosa, atenção, a droga que circulava normalmente em São Miguel, o grau de pureza era 35%, e aqui prova-se, e tens aqui o relatório também, que aqui esta era 84,2%, isto é brutal. O 84, isso é tão leve. 84 foi a amostra mais baixa que eu tive. É impressionante. Porque eu tive amostras, que eu tive acesso a amostras de 96% de pureza. E depois é assim, 750 quilos que lá foram deixados, dos quais 500 depois acabaram por ser devolvidos, foram apreendidos, mas que depois dá muito mais, porque eles depois cortam esta droga, com mistura com impureza, pronto, e a coisa fica muito mais. A vida, de facto, deste Antonino Quinci dava um filme, dele e da família dele. A droga foi toda escondida ao longo da costa norte de São Miguel, te faço questão de dizer bem isso. E é engraçado, tu dizes, nem sequer rabo de peixe é muito importante para a história poder ser outra terra. Só que o nome não era tão chamativo. Mas eles, por exemplo, no filme, porque é muito cinematograficamente falando, aquele Miguel de Vila Franca do Campo, é linda, aquela cratera é linda de morrer, e no filme parece muito como se fosse ali que estava escondida também. Que não é em rabo de peixe, o Vila Franca não do é Campo. nada, É na costa oposta. Exatamente. Mas a nível de filme é muito eu mais eu acho que a série devia se chamar Achadinha. É onde ele teve escondido 15 dias. Foi onde ele esteve mais tempo. E foi descoberto. Porque eles em rabo de peixe só aportou por 24 horas. O que aconteceu foi que Antonino Quinci saiu da Venezuela com droga de um cartel colombiano que era entregue por terra, com destino à Espanha, e teve uma avaria com o leme do barco. Então nunca chegou, não fragou. Não. Apenas aportou. Ele teve uma avaria no leme e ficou à deriva um mês, mais ou menos. Sim. Sem comida, sem bebida. Ele levava um marinheiro que o ajudava e este marinheiro começou a comer cocaína à colher. Meu Deus, isto é verdade. E ele começou a alucinar e tiveram problemas dentro do barco. Eu não vou contar tudo como devem imaginar. Claro. Ele depois, quando chega à ilha de São Miguel, o mar e o vento é que leva até à costa norte, esconde a droga na costa norte para não entrar com 750 quilos. Exatamente, Bretanha, etc. E o porto mais próximo vai, com o sabor do vento, vai até o porto de Ponta de Rabo de Peixe durante 24 horas, a porta ali, mas no dia seguinte arranja um semi-rígido e vai rebocá-lo até a Ponta Delgada, porque o objetivo era arranjar o barco, recolher a droga e voltar ao seu destino. E seguir para a Espanha. No dia seguinte a droga já estava toda a dar à costa, como nós sabemos. Tanto é que o Antonino diz, eu cheguei ao café, vi um jornal que a droga estava a dar à costa e peguei logo num fato de mergulhar e numa garrafa de ar, entretanto o sobrinho tinha chegado para tentar recuperar alguma da droga. E ele, com alguma ironia, diz, toda a gente encontrava, menos nós é que éramos os donos da droga, não encontramos 1 quilo. Escondiam no quintal, escondiam na casa da avó. Toda a gente encontrava droga. Pronto. São histórias interessantes que eles não há contam. 1 quilo de droga apreendida em rabo de peixe. E tu fazes questão de dizer isso. Não há 1 quilo de droga apreendida em rabo de peixe. Portanto, se a droga circulou em rabo de peixe, claramente que circulou. Sim, também, como a ilha toda. Se houve quem encontrasse droga em rabo de peixe e não entregou, claramente que sim. Bom, mas temos que ver, 750 quilos. Houve um senhor que entregou 200 quilos. 200 quilos. Nós temos que prestar uma grande homenagem a este senhor. Porque se não fosse este senhor... Circularam 250 quilos de droga. Se não fosse este... E a desgraça foi aquela que nós conhecemos. Se não fosse este senhor a entregar 200 quilos de cocaína, estaríamos numa situação de calamidade nos Açores nesta época. Impressionante. Porque se 250 tiveram o impacto que teve, imaginem 500. Exatamente. Há até poucas filmagens em Rabo de Peixe, esta série. Há sim muito noutros locais de São Miguel. Cá está o ilhéu Cratera de Vila Franca. A igreja. Exatamente. Por isso entristece-te que tenham chamado Rabo de Peixe à história. Tu,
quando estiveste na Sicília, estiveste a investigar, estiveste com este preso no Brasil, ele fugiu da prisão, contou isso tudo, fotos e registros no livro que estão aqui, foi apanhado e preso cá, teve da prisão de Coimbra, sempre se recusou a dar entrevistas, mas depois acedeu e vocês também lhe pagaram e a família instou a que ele desse, até porque ficava mal visto na série. Tu até gostaste da série, a nível de ficção, mas é pena porque ter acrescentado esse estigma por causa do nome, não é? Exatamente. É a única coisa que tu dizes. Porque a série até está bem feita. Tudo bem, bons atores, bom guião, a série está fantástica. Eu tenho que reconhecer. Podia era ter seguido o mesmo caminho que seguiu no resto do mundo e não se ter chamado Rabo de Peixe. Pois é, porque ela é chamada lá fora e tem 1000 outros nomes. Exatamente. Mar Branco em Brasil. Mar Branco. La Neve all'Azzurre em italiano. Turn of the Tide em inglês. Bom, La Corriente del Mar em Espanha. Eu acho que é consensual. É a única coisa que tu dizes, que pena. Eu acho que é consensual que o nome Rabo de Peixe em Portugal só existe para navegar naquele estigma que já existia. De resto, tudo bem, porque sendo ficção eles não têm a responsabilidade de contar a verdade, nem de serem fiéis às histórias factuais. Agora, eu tenho também legitimidade, não só como Rabo de Peixe, para contar a história real. Claro. E digo mais uma vez, a história real é bem mais interessante do que a ficção. O que é que vamos ver? Quando é que vamos poder ver este documentário que estás a fazer com a TVI? O documentário não sei. Eu já tenho as entrevistas todas gravadas. São vários episódios? A TVI anunciou 3 episódios. E eu espero que não demore muito. Porque devem estar a editar e tal. Sim, porque eu sou uma pessoa inquieta e quero ver isto cá fora o quanto antes. Tão bom. Eu posso dizer que este livro vai muito mais além dos Açores, como aqui já disse, desde de um cartel colombiano envolvido, sequestros em Barcelona, máfia siciliana, uma bomba, um atentado à bomba em Lisboa, que as pessoas conhecem todos este atentado. Exatamente. E quando lerem este livro vão perceber que afinal este atentado teve que ver com falta de pagamento de 40 quilos de cocaína, desta cocaína. Enfim, histórias paralelas incríveis, drogas escondidas debaixo de colchões das avós, enfim, histórias mirabolantes. O livro saiu há uma semana. Vai ter que me permitir a publicidade. Já está no top da Já Bertrand. Está no top 10. Está no segundo lugar do top 10 da Bertrand como o livro mais vendido. E no primeiro lugar mereces. É concorrência desleal, porque é a autobiografia do Papa Francisco. E portanto ele tem a ajuda de Nosso Senhor e de Deus. E portanto eu convido as pessoas a lerem. Muito bem, Ruben Pacheco Correia, vamos ouvir falar mais de ti então quando sair e vamos te ver mais vezes quando sair agora este documentário, e depois há de sair também o da Netflix, também há de sair um dia. O da Netflix vai sair entretanto, certamente. Nunca apareces no da Netflix? Se eu apareço? Sim. Eu acho que não. A não ser que eles agora utilizem esta minha conversa para ilustrar alguma coisa na Netflix. Ruben, nós estamos do teu lado, portanto já sabes. Muito bem, muito boa sorte. Foi há 5 anos que fizeste a última vez. Espero que não tenhamos que esperar outros 5 anos para te rever outra vez. Bem-ajas, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado.